Você já olhou para a sua vida e percebeu que tudo está no caos? Foi exatamente isso que aconteceu em Gênesis, no capítulo 1. Há momento em que tudo parece estar fora do lugar. A boa notícia é que Gênesis começou assim. Nós conhecemos aqui um Deus que entra no caos para colocar tudo em ordem. Essa é a boa notícia. Gênesis, ele só começa assim. E Deus coloca tudo em ordem. Se você está vivendo algum momento assim, essa palavra é para você hoje. No capítulo 1 de Gênesis, nós conhecemos a ação de Deus. Nós não conhecemos o homem primeiro. Nós não conhecemos o pecado primeiro. Nós não conhecemos a queda primeiro. Nós conhecemos o Deus do controle. Aleluia! Isso é extraordinário. Gênesis não começa explicando quem Deus é, porque Deus se apresenta agindo. É exatamente isso. Antes de existir a luz, antes de existir a vida, antes de existir a forma, Deus já estava lá. Essa palavra faz sentido para você? Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1, e nós vamos ler apenas 3 versículos. Deus, ele está no controle. Deus está no caos para governar. Deus está no caos para governar. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aleluia! Nós vemos aqui no primeiro versículo, Deus é o princípio de tudo. Tudo começa em Deus. Nada existiu antes de Deus. Nada foge do seu domínio. Meu Deus, Deus é o início da criação. Ele também é o início da restauração. Meu Senhor Jesus, isso é poderoso demais. Deus, ele é o início de todas as coisas. Isso está no versículo 1. No versículo 2, nós vemos aí um Deus que trabalha no meio do caos. Existem 3 formas da gente enxergar o caos. O texto diz o seguinte: a terra era sem forma, vazia e havia trevas. Sem forma, vazia e havia trevas. É exatamente isso. Sem forma fala de desordem. Vazia fala de falta de sentido. E trevas fala da ausência de direção. Fala muito, né? Essa palavra fala muito. O texto, ele não para por aí. Porque quando ele diz que era vazia, sem forma e em trevas, mas tem uma palavra aqui que é gritante. O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Meu Deus, isso é poderoso demais. O Espírito de Deus se movia, mesmo quando não havia forma,
mesmo quando não havia luz, mesmo quando havia desordem, o Espírito de Deus estava lá, presente. Por quê? Porque o caos não significa ausência de Deus, mas o caos é apenas o cenário aonde a manifestação de Deus se movimenta, aonde o Espírito de Deus se faz presente. Isso fala de cuidado, isso fala de propósito. É exatamente isso que essa palavra traz para nós. Não, que tudo começa em Deus. Nada existia antes deles. Nada foge do seu controle. Meu Senhor Jesus, isso é grandioso demais. Nós vemos aí no versículo 3, olha o que o versículo 3 nos diz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja luz. Deus coloca tudo em ordem através da sua palavra. Observe aí essa progressão. Deus fala, a luz responde e a ordem se estabelece. É lindo demais esse Deus. Deus fala, a luz ela responde, ela obedece e a ordem se estabelece. Nós aprendemos o que com isso? A criação ela não acontece com esforço. A ordem ela não vem com gritos, mas ela vem com a palavra. O que você realmente tem falado? Onde Deus fala, a escuridão recua. Onde a voz de Deus atua, a desordem recua. Onde a palavra entra, a confusão ela se dissipa. A luz não discute com as trevas, ela simplesmente aparece. A mesma voz que criou a luz é a mesma voz que coloca o seu coração em ordem, que coloca a sua casa em ordem, que coloca o seu futuro em ordem. Ainda sim, Deus trabalha e quer iluminar a sua história. Se a sua vida hoje está um caos, o Deus da criação, Ele ainda continua trabalhando. Deus, Ele age no meio do caos e Ele entra dentro desse caos. E o Espírito de Deus sopra sobre as situações desorganizadas das nossas vidas. A palavra de Deus, ela coloca em ordem tudo aquilo que parece perdido, um caos. E eu quero te perguntar, em qual área da sua vida hoje a voz de Deus precisa entrar para colocar tudo em ordem? Qual é a área da sua vida que está em desordem, que a palavra de Deus precisa entrar, assim como ela entrou? A Bíblia ela começa nos ensinando. Aleluia! Que palavra extraordinária! Deus sempre, Ele vai ter a primeira e a última palavra, porque Ele está no controle. Deus coloca o universo em ordem com uma única palavra. Se essa palavra ela falou ao seu coração, que você escreva aí: o Deus que criou o universo é o Deus que cuida da minha vida. E se você conhece alguém que hoje necessita de uma palavra de esperança, compartilhe essa palavra com essa pessoa. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. @Minuto na Palavra. E eu te espero todos os dias para um momento como esse. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus quer chegar na sua vida para trazer luz. Essa é a palavra de hoje. O Deus que governa sobre todas as coisas. Deus é contigo.